com o desembargador Rogério de Oliveira, João Batista Damasceno e Antônio Carlos Esteves. Nós hoje estamos entrevistando a professora Maria Mustafa do CECIP. E vocês estão assistindo o programa através do site www.redejuridicatv.com.br, ao mesmo tempo que os ouvintes estão participando aqui com muitas perguntas através do telefone 35720760. Eu vi aqui, professora, que vocês têm um projeto também chamado Educação e Justiça. O nosso programa é Encontro com a Justiça. Onde é que entra essa interface? Onde é que educação e justiça se encontram para poder criar esta cultura de paz? Educação e justiça se encontram na forma como os conflitos são resolvidos dentro da escola, né? Que muitas vezes é o valor da justiça, né? A gente tenta resgatar a justiça como valor dentro da sala de aula, muito mais do que a forma de resolver conflitos envolvendo o poder judiciário, que é outra coisa, né? Outra coisa. Então, esse projeto Justiça e Educação foi um projeto que começou em 2005 no CECIP, no estado de São Paulo. E foi ele que deu origem a esse projeto que a gente trouxe para o Rio, que foi patrocinado pela Petrobras, e estamos agora, inclusive, buscando novos patrocínios também para dar continuidade ao trabalho nas escolas. Então, eu queria falar para vocês de um caso que aconteceu numa escola, para dar um exemplo de como funciona essa história de justiça restaurativa e educação. O exemplo é o melhor exemplo, né? A gente teve uma escola que a gente estava trabalhando e algumas alunas colocaram nos materiais da professora perfume, sabendo que essa professora era alérgica. E a professora, quando chegou para dar aula, ela passou mal, ela teve uma reação alérgica, ela teve que sair às pressas para o hospital, porque a glote dela fechou, ela quase que teve um choque anafilático. E então essa professora ficou muito chocada com a atitude dessas alunas, pensou em parar de dar aula, sair do magistério, ficou uma situação muito ruim entre as alunas, a direção, os pais foram chamados, a direção se envolveu na resolução desses conflitos e a gente conseguiu oferecer ajuda para esse grupo. Então, antes da professora sair da escola, a gente fez um círculo com a turma inteira que foi diretamente impactada por esse conflito, não foram só as meninas, né? Porque a professora ia deixar de dar aula para a turma inteira. Então, isso que o círculo faz, ele inclui todo mundo. E nesse círculo, então, a professora pôde contar para as alunas como ela se sentiu ofendida por aquilo, como ela quase morreu, né? Ela poderia ter morrido até por aquela ação das alunas. E as alunas começaram a chorar e a pedir desculpas para a professora, dizendo que o que elas queriam era sair mais cedo. Elas não tinham a intenção de provocar não tinha a concepção da consequência, né? Nesse sentido, a gente pode dizer que eram inconsequentes, né? Só depois viram a consequência do que fizeram. Então, quer dizer, um conflito que foi gerado por um ato violento, sim, mas que teve uma consequência muito maior do que o esperado ali, para aquele grupo de alunos, né? Então, a professora não só não saiu da escola, como voltou a dar aula para essa turma, perdoou, conseguiu se reconectar com os objetivos dela de ser professora, a motivação e conseguiu continuar dando aula para a escola. E as garotas passaram de ano, de qualquer maneira. As garotas passaram de ano. Não raro, crianças, aluno, crianças sobretudo, né? Elas não gostam, isto não é justo. Né? Nós, da área jurídica, quando falamos isso não é justo, para saber se é justo ou não, a gente pega a Constituição, pega a lei, né? Está aqui, está na lei, é justo. Né? Então a gente tem um conceito bem objetivo de justiça. Para uma criança, como é que se trabalha isso, educação e justiça? Se uma criança chega e fala assim, isso não é justo. Como é que fala de justiça para uma criança? Não dá para fazer como nós fazemos, que pega a lei, lê, né? Justa ou injusta, justo do ponto de vista formal. Porque nem sempre a justiça está na lei. Sim, mas nós somos obrigados a aplicá-la, né? Sob pena de ficarmos à margem dela. E à margem da lei, todos são marginais, né? Mas assim, uma criança que não é a lei escrita, que é parâmetro, né? Como é que a gente chega a dizer que não é justo? Como é que a gente pega para ela? A gente pensa numa educação voltada para valores, né? Isso a gente fala muito, que a criança aprende os valores em casa e aprende na escola também. Então, a gente pensa a justiça como valores. De que forma a justiça pode ser
falada e trabalhada dentro da educação. Né? Quando a gente trabalha os valores, eu acho que é a forma mais adequada de chegar a essa informação na criança. Valores e princípios ou só valores? Valores e princípios ou só valores? Porque essa diferença tênue entre princípio e valor, né, é que às vezes o valor não é princípio, embora o princípio seja sempre um valor. Valores e princípios, pensando na democracia na qual a gente se encontra, né, e no papel que a escola tem de garantir essa continuidade da democracia. Né? Professora, a senhora está falando muito da justiça, do ciclo restaurativo, da justiça restaurativa voltada para a educação, que realmente é a base de tudo, é onde tudo deve começar. Mas já há um projeto de lei no Congresso Nacional discutindo a aplicação da justiça restaurativa no judiciário como um todo. E eu fiz um curso de mediação na Argentina e isso está muito avançado na Argentina. Na Argentina já se faz justiça restaurativa para homicídio. Aqui é absolutamente inacreditável que isso possa vir a acontecer, embora eu acredite que um dia acontecerá. Se começar na vara de família aqui, já vai ajudar muito. Já vai ajudar muito. Quer dizer, a justiça restaurativa para pequenos delitos, né, que já se faz também em algumas partes do Brasil, no Rio Grande do Sul, em São Paulo, onde o CECIP começou. O que a senhora acha da extensão da aplicação da justiça restaurativa, além das escolas, também no judiciário? Eu acho importantíssimo, acho maravilhoso, é uma forma, como eu falei, de devolver um pouco para a comunidade essa habilidade em resolver conflitos, né, seja pelo motivo que for, e quanto mais violento a gente tem essa impressão, né, tipo uma conversinha para uma violência ali pequena, resolve, mas para um caso mais grave, a justiça restaurativa não é adequada. Isso não é verdade, tanto que tem vários países que aplicam a justiça restaurativa para casos de violência sexual, de homicídio. Inclusive nas relações de trabalho também, né? Importante isso também. Então é muito importante que o Brasil siga esse exemplo. Né? Veja a importância da teoria. Para o profissional competente, aquele que usa da doutrina, da teoria, como é que ele transforma em realidade, né? Porque a justiça restaurativa, ela sempre houve, mas ficava em atitudes individuais, não teorizadas, né? Nós tivemos aqui um juiz da vara de execuções, e que ele uma vez percebeu, condenado, eu posso dizer, já está falecido o personagem, mas era o Lenny Dale, aquele bailarino do Dizzy Croquette e tal, ele era excepcional e foi preso por causa de maconha. Ave Maria. É que para a época era muito grave, né? Não, está lá, 282, né? Então, o que aconteceu? O juiz da vara de execuções percebeu que aquilo era uma maldade incrível. Então ele botou o Lenny Dale ali na Presidente Vargas, onde era a vara de execuções. Os senhores não eram nascidos, mas o fato é que ali havia a vara de execuções. E o Lenny Dale passou a cumprir a pena ali, trabalhando. Ele subia e ele fazia pelas escadas. Eu vi, ninguém me contou. Eu vi. Ele subia as escadas, sabe por quê? Para manter a forma física. Que depois mas tem uma coisa a pena, né, e o cumprimento da pena no sistema judiciário não resolve o conflito, muito pelo contrário, às vezes perpetua, né, o conflito. Vara de família, então, o juiz pode dar a sentença mais bela que ele der, ele não resolve o conflito. Ele separa o casal, ele pega a guarda de um filho e entrega, né, para um dos cônjuges, mas o conflito permanece ali. A questão é, se abdicar da cultura da responsabilidade e do próprio dever que nós juízes temos que fazer, isso no âmbito do judiciário, ou o professor tem que fazer no âmbito da escola, né?
enfechar, né, nesses âmbitos decisórios todas as questões e abrir essa possibilidade, né, também das pessoas buscarem a composição, né, o restabelecimento dos laços de sociabilidade. É isso, Maria? Exatamente. E os nossos alunos aqui da Estácio de Sá de Campo Grande, também participando do programa, encaminham uma pergunta aqui. Existe algum projeto de prevenção de conflitos dentro dessa perspectiva restaurativa, Maria? Boa pergunta. Esse projeto que a gente trabalhou nas escolas, ele foi também de prevenção de conflitos, né? A gente começou muito com o projeto em 2011, com a perspectiva do conflito já tendo acontecido, a resolução de conflitos. Mas aos poucos a gente foi entendendo que para que o aluno consiga, ou qualquer pessoa, resolver o conflito de uma forma mais humanizada, ele precisa antes aprender a se expressar, né? Porque muitas vezes a gente trabalha muito com um instrumento que chama bastão de fala, que para ordenar a comunicação dentro do círculo. Então, muitas vezes o aluno pegava o bastão de fala e não falava nada, ria, porque não tinha esse hábito de se colocar, né? Então, prevenir o conflito, o que é prevenir o conflito? É estimular o diálogo, a comunicação e treinar a escuta também, que é uma das grandes dificuldades nossas, né, contemporâneas, digamos assim. A gente não tem o hábito de escutar o outro. Então, prevenir o conflito é a gente aprender a conversar de uma forma em que as partes se escutem, que a comunicação seja clara e não violenta. Essa é a prevenção que a gente acredita, né? Porque os conflitos, na verdade, eles sempre vão existir. Não tem como a gente prevenir o conflito. A gente tem como prevenir a violência, né? A gente tem como... A solução do conflito pela violência, né? Exatamente. A gente tem como desenvolver técnicas de comunicação para manejar esse conflito de forma que ele não resulte numa violência. Esse é o programa Encontro com a Justiça. Vamos dar algumas notícias do nosso judiciário, que hoje está fechado porque estamos festejando o Dia do Servidor Público. Nossas homenagens aos funcionários públicos que fazem e que ajudam a construir este país aí em todos os rincões do Brasil. Nós, como funcionários públicos, estamos aqui homenageando o nosso dia trabalhando. Que coisa, você é um patrão, Ciro, muito perverso. Nem no nosso dia de descanso. É uma justiça restaurativa. Nós precisamos aqui, está um conflito aqui. Restauração. Mas olha aqui, vamos lá para notícias aqui. Olha, o Tribunal de Justiça vai lançar um portal da infância e da juventude. Mais um filhote daquela nosso cometa de 3 meses. Quando passamos 3 meses lá na coordenação, nós propusemos e mostramos, fizemos uma proposta de criação desse portal da Justiça da Infância e da Juventude. Finalmente, ele vai ser criado aqui. Mais um filho do Ciro. Mais aí, um né? filho do cometa. Foram só 3 meses, mas deu para fazer alguma coisa boa. Rio vê crescimento do número de presos provisórios. Quer dizer, apesar da audiência de custódia, os caras continuam prendendo. São 700 mil presos no Brasil, 40% são provisórios. E o que é interessante, a maioria deles, cerca de 60% dos presos provisórios, acabam sendo absolvidos. Provisório, amigo ouvinte, se você não sabe, sentença, enquanto não tem sentença. Ele ainda não foi condenado e, contrariando a Constituição, ele já está pagando a pena. Olha, você vê que Tribunal de Justiça nem sempre é sinônimo de justiça, porque nós temos 30 mulheres grávidas presas, mandadas para a prisão por nossos juízes, por nós. Dessas 30, só 3 têm condenação, ou seja, 27 com prisão provisória. E essa semana teve um fato, uma presa teve o filho sozinha, numa solitária. Agora, Ciro, tem uma coisa ali. Eu não vou nem falar aqui da solitária, dela ter sido presa sozinha, dela ter pedido ajuda. Ela é esquizofrênica. Podia estar presa. Como é que o esquizofrênico responde a processo criminal? Não pode estar presa. Antes de tudo, antes de todas as violências que se praticaram, né? Antes da prisão provisória, antes da mulher estar grávida, antes dela estar sozinha. Foi desrespeito ao estado mental dela. Peraí, não fizeram um exame de sanidade mental para saber se ela pode responder a processo? Eu já vou mais além. Eu acho que o mais grave disso tudo é prender um ser inocente que está sendo gestado, porque ele não fez nada. Mas ele está lá. E a nossa lei autoriza que as mulheres grávidas sejam colocadas, inclusive, em prisão domiciliar. Mas isso não passa pela cabeça dos nossos juízes, mas caramba. Olha, mas a Constituição está aqui. Ciro, eu estou andando com essa Constituição agora, né? Atualizada ela? Não existe a possibilidade de ter uma Constituição atualizada, porque todo dia eles mudam, né? Nessa sanha legiferante, cada um faz uma emenda ou uma lei de acordo com seus interesses. A última foi a PEC da Bengala, que teve a lei da bengalinha,
que a presidenta Dilma pelo menos vetou. Mas eu ando aqui com a parte substancial dessa Constituição e ela diz que não se recolherá à prisão se por outro meio a pessoa puder ser responsabilizada. Ou seja, a prisão é o último recurso, né, para fazer valer a lei penal. E parece que é o primeiro, tanto que tem sido, né, as pessoas têm sido presas provisoriamente. O senhor é de um otimismo exagerado. Não é o primeiro nem o último, é o único. É quase praticamente. Mas vamos para notícias boas aqui também. A Justiça Itinerante atenderá no Batam às terças-feiras. A Justiça indo ao encontro. Mas teve um caso aí da Justiça Itinerante dentro do quartel. Como é que o povo vai dentro do quartel? Mas essa semana, publicado no Diário Oficial, instalação da Justiça Itinerante. Não é itinerante porque ela vai ficar permanente lá dentro. É dentro do quartel, ali do CPOR, próximo ali à Escola Bahia, perto da Amarelli. Como é que você põe um órgão do judiciário dentro de um batalhão? Nem na ditadura teve. Nem na ditadura. As auditorias militares funcionavam fora dos quartéis. Coisas do Lua Preta. Permitam-me cumprir com o meu papel quando é possível, né? Porque às vezes os três cavaleiros do Apocalipse não deixam. Ele está à minha esquerda. Eu cometi uma injustiça. O nome do juiz que salvou o Lenny Dale é Francisco Horta, que está até hoje entre nós. Mas, Maria, muito obrigado pela sua participação. Eu queria te dar aí os 30 segundos finais para você se despedir aqui dos nossos ouvintes. A sua presença fez a diferença aqui entre nós. Que bom. É verdade. Eu queria dizer o site do CECIP, www.cecipe.org.br. Tem todas as informações sobre os projetos e as publicações para download. Quero agradecer muito esse convite mais uma vez. Desembargador Ciro Darlan, você realmente é nosso parceiro lá no CECIP. A gente reconhece o grande trabalho que o senhor vem fazendo na área da infância e da juventude. Então, quero agradecer muito a presença nesse programa e dos outros desembargadores aqui presentes também. Nós é que agradecemos o CECIP por fazer a diferença nessa sociedade. E agora nós vamos ao Jornal Manchete 760, edição das 11 horas, com Enio Paes. E voltamos em seguida entrevistando o presidente do Tribunal Regional Eleitoral, desembargador Edson Vasconcelos de Aguiar.